Ok. Muito boa tarde, eu quero saudar a todos os companheiros deste Encontro Internacional de Enfermagem Militar, agradecer o convite, parabenizar a organização do evento e saudar os meus companheiros de mesa que estarão comigo nesta tarde conversando um pouco então sobre o impacto da Covid. Eu saúdo todos os participantes, os internautas que estão nos acompanhando neste evento. E falo aqui sob o olhar do Conselho Federal de Enfermagem, que foi o convidado para estar trazendo a organização e o funcionamento do sistema de saúde brasileiro e o impacto da Covid. Em 20 minutos, é claro que a gente vai ter que ser rápida e eu vou trazer apenas algumas informações que são interessantes para que, ao final, a gente possa, então, debater e fazer as perguntas. O nosso Conselho Federal de Enfermagem, eu falo de um horizonte de 2 milhões, quase 350 mil profissionais de enfermagem, onde 573 mil são enfermeiros e os demais são de outras categorias, porque no Brasil temos auxiliares, técnicos de enfermagem e obstetrizes. E a pandemia da Covid nos trouxe, por ser a maior categoria profissional da área da saúde, nos trouxe diversos problemas, culminando com questões de proteção à saúde que eu vou falar no decorrer da minha palestra. Lembrando que este ano é um ano muito especial para todos nós enfermeiros e quero cumprimentá-los, pois é o ano internacional da enfermeira e da parteira, estabelecido tanto pelo Conselho Internacional de Enfermagem quanto pela Organização Mundial da Saúde, porque fazemos a diferença no sistema de saúde do mundo todo. Trago também as saudações do meu presidente, Dr. Manuel Carlos Nery da Silva, que é o nosso presidente do COFEM, que hoje pela manhã não estava conseguindo se conectar, né? Mas trago as saudações dele e de todos os colegas também da plenária do nosso Conselho Federal. Brasil e Portugal são países que têm uma longa história, né, de cooperação, então aqui eu só trago os outros países que nos cercam e como o Brasil é dividido em regiões e em estados, é um país continental, 26 estados, um Distrito Federal, 209 milhões de habitantes, estamos agora com taxa altíssima de desemprego, um endividamento das pessoas, uma taxa de informalidade na condução de atividades, uma vez que o emprego decaiu, e temos um PIB de 2019 de 7,3 trilhões. Temos no governo atual 23 pastas ministeriais formadas por 17 ministérios e o restante secretarias que então gerenciam as múltiplas atividades do governo federal. Eu vou só contar para os senhores um pouquinho sobre o nosso sistema único de saúde. Ele é quase que considerado o maior sistema de saúde do mundo. Ele foi criado a partir de 1988, quando estabeleceu-se a nova Constituição brasileira, e nessa Constituição estabeleceu-se que saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Isso significa dizer que, da atenção primária até a atenção terciária, transplantes e tecnologias novas, todos os cidadãos brasileiros têm acesso integral, universal e gratuito a este sistema. E ele está organizado a partir de alguns princípios. Então, se prevê a universalização, ou seja, para todos, a equidade, todos têm direito, a integralidade, absolutamente toda a cadeia de saúde. O sistema ele é regionalizado e hierarquizado a partir do governo federal, dos governos estaduais e dos governos municipais, conta com a rede pública e a rede privada complementando as suas ações. Ele é descentralizado, porque a verba
é repassada ao município, e o município é que faz, então, a gestão, e ele conta com forte participação popular por conta do controle social através dos conselhos existentes em cada nível de atenção. O Sistema Único de Saúde, então, ele tem, como eu falei, os 3 níveis de atuação: ministérios, secretarias estaduais e secretarias municipais, e ele também, então, ele gerencia uma rede de hospitais, de instituições de saúde. Ele tem uma estrutura híbrida de funcionamento, onde ele tem uma parte considerável de atendimento público e gratuito ao cidadão, e uma outra rede privada que atua de forma complementar, conforme as diretrizes do Sistema Único de Saúde, que nós chamamos de SUS. Muitos hospitais públicos têm parcerias com a iniciativa privada para a gestão pública direta por meio de autarquias, de organizações sociais de saúde e também de fundações. Então, existe uma parceria bastante intensa nessas ações de gestão para o Sistema Único de Saúde, tanto público quanto privado. Nós temos... no nosso Sistema Único de Saúde, nós temos um orçamento de 164 bilhões de reais, é a nossa moeda, 15% da receita corrente líquida em 2020, e isso dá para custear absolutamente tudo, perto de R$25, que é muito menos do que $1, que é muito pouco do que $1. Hoje $1 está quase valendo R$6 no Brasil. Nós temos muito pouco recurso para poder dar conta de toda a gama de serviços disponíveis, tanto da desde a atenção básica, prevenção, até ao atendimento terciário. Temos hoje em torno de 431 mil leitos hospitalares, aonde apenas 35% são da rede pública e quase 65% são privados, né? De hospitais totalmente particulares, eventualmente alguns filantrópicos, alguns também de planos de saúde, e nesse contingente, 75% dos brasileiros não têm acesso a nenhum plano de saúde, então dependem exclusivamente do Sistema Único de Saúde público e gratuito, né? Nós temos um contingente, agora já aumentou um pouquinho este número, mas perto de 46 mil leitos de UTI, no meio da pandemia, chegamos a quase 7.800 leitos de UTI exclusivamente para Covid. E desse total de 46 mil leitos de UTI no país inteiro, nós temos metade dos leitos, quase que metade dos leitos para o Sistema Único de Saúde, o restante são privados. Só que a relação leito por habitante ou por segurado é muito dispar. Então, no serviço público, nós temos 1,4 leito de UTI para cada 10 mil habitantes. No sistema privado, nós temos 4,9 leitos para 10 mil segurados nos planos de saúde. Então, vejam a nossa grande discrepância. Em relação à pandemia, ao coronavírus, que trouxe, né, este turbilhão, né, nos países todos, na vida das pessoas, nós tivemos já no comecinho de fevereiro, quando a pandemia já estava bastante sendo noticiada na Europa e na Ásia, nós já tivemos uma preocupação do Ministério e da Presidência da República em criar legislações que já assegurassem a organização dos serviços de saúde para, então, quando a pandemia chegasse ao nosso país. Então, em 3 de fevereiro e 6 de fevereiro, tivemos portarias e leis
que estabeleciam, né, como organizar o serviço. E o nosso primeiro caso de Covid foi confirmado no dia 26 de fevereiro, com um homem de 61 anos, residente no estado de São Paulo, que é talvez o maior estado em termos de desenvolvimento de todo o país. Ele tinha feito uma viagem à Itália entre os dias 9 e 21 de fevereiro, e ele, então, é considerado o primeiro registro de contaminação da doença no país. A partir daí, nós tivemos muitas dificuldades. Nós tivemos perto de 500 legislações, entre leis, decretos, emendas constitucionais, medidas provisórias, no âmbito dos diferentes ministérios, para atender as questões da pandemia que se alastrava. Tivemos no Ministério da Saúde 3 ministros. Ontem tomou posse o último ministro interino, que agora é o ministro empossado. Nós tivemos diferentes gestões da pandemia, porque ela não foi uniforme em todos os estados. Então, ela primeiro começou nas camadas da população mais rica, aquelas que vinham de viagens do exterior, e nos estados e nas capitais. Depois é que ela foi, então, capilarizando para as cidades menores e principalmente para as áreas de menor densidade e de menor também recurso econômico. Então, a gente teve, desde as medidas de isolamento social clássicas, trabalho remoto, a crise econômica e social, os cortes no orçamento, até questões mais graves, como o descrédito na ciência, né? Não só na área do governo, mas na área da população em geral, que não acreditava no poder destruidor do vírus, brigas entre os diferentes níveis de poder, entre o poder municipal, poder estadual e poder federal, que inclusive acabou sendo objeto de decisão judicial. Pouca testagem, então, apesar da compra de muitos testes, o nosso poder de testagem ainda é mínimo, e isso trouxe uma série de dificuldades. As ações só começaram após o Carnaval. Como vocês sabem, o Carnaval é um marco dentro do nosso país, e talvez ninguém quisesse tomar medidas restritivas no Carnaval. O fato é que após o Carnaval, então, intensificou-se a contaminação com a pandemia. E chegamos a muito desabastecimento, como foi noticiado, inclusive no mundo inteiro, principalmente com a compra de equipamentos de proteção individual, com a compra de respiradores e equipamentos e materiais para montagem de novos leitos de unidades de terapia intensiva. Tivemos, então, a execução de toda a pandemia mais centralizada nos estados e nos municípios, com o apoio do sistema federal, mas efetivamente quem executava e controlava eram os estados e municípios. Nós tivemos, então, de orçamento, eu já vou falar disso, mas recursos oriundos dos 3 níveis de gestão, muitas doações da iniciativa privada, agilidade nas compras, com legislações que, se por um lado, permitiram a flexibilização das compras na esfera federal, estadual e municipal, nós também tivemos complicações no sentido de desvios de dinheiro, de uma série de problemas com as compras emergenciais. O governo federal comprou, então, leitos na iniciativa privada, para que pudéssemos acomodar todos, instalou e auxiliou a instalação de hospitais de campanha em diferentes municípios, com a gestão privada em alguns locais e com gestão pública em outros, designou montantes grandes de recursos para as instituições de ensino e pesquisa, para o desenvolvimento de medicamentos e principalmente para a parceria internacional no desenvolvimento de vacinas. Criou diferentes canais de comunicação, eu vou mostrar um pouquinho, principalmente através
dos sites, né, de chats e mensagens e a rede telefônica, e passou a monitorar as pessoas contaminadas, enfim, e criou toda uma base monetária, econômica monetária, de auxílios emergenciais, tanto para as pessoas de baixa renda, desempregados, quanto para as empresas de um modo geral. Então, parcelarem os seus débitos, flexibilizarem o pagamento de impostos e assim por diante. Então, de uma maneira geral, no governo, nos 3 níveis, nós tivemos estas ações. Eu vou tentar falar um pouquinho mais de algumas delas. Muito bem. O dado do dia 15 de 9, anteontem, às 19 horas, era o seguinte: 4.300.000 casos confirmados de Covid no nosso país, 3.600.000 recuperados, 578.000 em andamento e mais de 133.000 óbitos, com uma mortalidade de 63%. Então, são números bastante expressivos que nos colocaram em primeiro lugar e depois em segundo no número de mortos, e aqui eu faço um paralelo, que este número de mortos intensificou-se na área da enfermagem, com 300 mortes, a gente tem um acompanhamento diário pelo Conselho Federal. Então, a nossa situação como país é uma situação ainda não tranquila, apesar de que os números já chegaram a um platô, estão diminuindo em várias regiões do país, mas nós ainda temos focos. Como eu falei, não existe uniformidade da distribuição da pandemia em todas as cidades e capitais, principalmente, do país. Até o momento, então, está previsto um orçamento de 574 bilhões de reais e já foram gastos, repassados de diferentes maneiras, com os auxílios emergenciais, com repasse para os municípios, com compras diretas, enfim, com várias rúbricas de orçamento, 404 bilhões. Talvez o número já tenha aumentado, porque isso é atualizado diariamente. Isso é um volume enorme de dinheiro para o qual o orçamento do Tesouro Nacional não tem recursos. Então, nós estamos no meio de uma grande recessão econômica, à semelhança de outros países. E, certamente, a hora que tudo isso acabar é que nós poderemos saber a extensão de tudo isso, né? Não temos como medir. Senhora enfermeira, só para alertar em relação ao tempo, pedir que só para alertar em relação ao tempo, gostaria de pedir que abreviasse. Okay, finalizando. Então, as ações do governo federal foram muitas, elas estão disponíveis em ações com programas. Eu trouxe aqui só alguns logos, mas ações, campanhas, apoios e auxílios emergenciais, os gastos, os contratos, tudo isso está dispensado no site do Ministério, o recurso que foi usado para tudo isso e assim por diante, e como cada ministério, cada órgão público fez as suas adequações. E nos estados e municípios nós tivemos também, então, a participação dos governadores e prefeitos, comitês gestores, mas tivemos muitos desvios, muita improbidade administrativa e muita prisão de autoridades no âmbito tanto municipal quanto no âmbito estadual, para nossa tristeza. Muitas ações importantes, então, foram feitas em todos os níveis, e eu quero só destacar, para encerrar, as principais ações que o nosso Conselho Federal de Enfermagem fez desde março, quando ele instituiu o Comitê Gestor de Crise. Então, desde adequações, adequação da sede, materiais de orientação, sites, campanhas na mídia, distribuição de equipamentos de proteção individual para as instituições de saúde, canais de registro de óbitos, de denúncias, ações civis públicas, pressão nas autoridades, solicitando melhores condições de trabalho, muitas parcerias. Então, o nosso conselho foi bastante
eloquente. E aí, para finalizar, eu deixo com vocês algumas lições que tivemos da pandemia. A ciência na incerteza e certeza na falta de ciência. Que a comunicação é uma arma poderosa, tanto para o bem quanto para o mal. Que o valor das coisas, hoje, sabemos que está nas pessoas. Que o profissional de saúde também foi muito atingido e também sofre. Que temos que estar atentos às novas tecnologias, às novas competências e, principalmente, termos sempre planos de contingência adequados que possam ser rapidamente acionados. Depois de tudo ficaram 3 coisas. A certeza de que estamos sempre a começar, a certeza que é preciso continuar, a certeza que podemos ser interrompidos antes de terminar. Por isso, nós devemos fazer da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte e da procura um encontro. Um novo mundo nos espera. Muito obrigada. Muito obrigado, nós. Realmente o Brasil é muito grande e é muito difícil apresentar dados com ligeireza, até porque os números que aborda são completamente diferentes dos nossos e a uma escala inimaginável. Queria também deixar aqui o nosso agradecimento ao Dr. Manuel Neri. Não conseguimos fazer a ligação esta manhã, com grande pena nossa, foi a primeira tentativa que fizemos para o outro lado do Atlântico e não correu bem. Também era de madrugada aí, portanto temos em consideração que não é muito fácil, portanto deixo-lhes o nosso agradecimento e já voltamos a falar. Muito obrigado. Vamos seguir então com a outra palestrante do Brasil. Sabemos que, como estava a dizer, o Brasil é grande e a ligação da nossa outra palestrante, a próxima palestrante, a capitão de fragata, a enfermeira Cíntia Lobo César, não está a ser tão eficaz como foi esta que acabámos de assistir. Portanto, eu irei fazer a passagem da ligação para a capitão de fragata, a enfermeira Cíntia Lobo César, que me espero que esteja a ouvir, para que ela proceda à sua apresentação.